Olá, já está no ar mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. No programa desta semana vamos falar da Guerra do Paraguai. É que daqui a pouco, no mês de março, o conflito irá completar aniversário de 147 anos. E vamos aproveitar a data para esclarecer alguns detalhes do ponto de vista jurídico, inclusive. Fique com a gente. O ano era 1864. O Brasil estava envolvido em um conflito armado no Uruguai. O ditador paraguaio Solano Lopes se opôs à invasão brasileira porque ele contrariava alguns interesses. Alguns meses depois, em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinam a Tríplice Aliança. Os três países se unem contra Solano. Assim começou a Guerra do Paraguai. As mortes no conflito não foram causadas apenas pelas armas. Doenças, má alimentação e péssimas condições de higiene também fizeram muitas vítimas. Eu lembro que foi na Guerra do Paraguai que o Brasil protagonizou a Batalha do Riachuelo no dia 11 de junho de 1865. Historiadores afirmam que a batalha, vencida pela Tríplice Aliança, foi determinante para a derrota do Paraguai. E o programa de hoje vai falar de história e direito. E para isso contamos com as presenças de Frederico Castilho Tomé, historiador, mestre em estudos comparados sobre as Américas, e Joanisval Gonçalves, advogado especialista em direito internacional e doutor em relações internacionais. Agradeço muito a ambos pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça e, na verdade, eu vou começar até falando a respeito de uma polêmica que se estende ao longo dos anos com relação à Guerra do Paraguai e que reforça, inclusive, algo que tem sido constante em diversos temas, não apenas em relação às Américas, mas em toda a história mundial, que é a necessidade de acompanhamento e revisão de determinados temas à luz de novas óticas ou de documentos que já estavam à disposição e novos documentos que foram achados em relação a determinados períodos históricos. Eu começo perguntando o seguinte: a Guerra do Paraguai, nas últimas décadas, acho que talvez até na nossa geração, por coincidência aqui, ouvimos dizer sempre que a Guerra do Paraguai foi um autêntico genocídio perpetrado pelo Império Brasileiro. Há uma revisão histórica com relação a esse conceito? Sim, a Guerra do Paraguai é uma guerra considerável. Se a gente pegar de 1815, o final das guerras napoleônicas, até a Primeira Guerra Mundial, a Guerra do Paraguai, ela só não matou mais do que a Guerra Civil Norte-Americana. Ela foi a maior guerra que envolveu países americanos, que lutaram entre si, e por si só, então, ela já tem uma importância crucial na vida dos 4 países envolvidos. A maior batalha do continente americano foi Tuiuti. Tem gente que pensa que foi Gettysburg nos Estados Unidos, não tem nenhuma relação, foi Tuiuti na Guerra do Paraguai. Foi uma batalha, encarniçada, onde muitas vidas foram perdidas. E então, no decorrer dos anos, a Guerra do Paraguai ela tem sido constantemente alvo de revisões historiográficas. Num primeiro momento, houve uma certa negação da ação brasileira no conflito. Num segundo momento, houve um alívio do papel exercido pelos militares nessa guerra. E na segunda metade do século XX, outros estudos foram redimensionando esse conflito no nosso processo histórico. Nós falamos que vamos falar de direito e história, mas eu sei que o professor Joanisval também é um apaixonado por história e vai acabar fazendo algumas abordagens também em relação a esse aspecto. O professor concorda, então, com relação a essa questão relativa à Guerra do Paraguai ter sido apontada como um grande genocídio paraguaio e que teria sido efetuado pelas forças militares da Tríplice Aliança? Bom, de fato, a Guerra do Paraguai ela acaba envolvida numa série de mitos e de, como bem lembrou o professor Frederico, revisões historiográficas. No final dos anos 70, e aí, como você bem lembrou, a nossa geração viveu isso, houve aquela ideia propagada por alguns revisionistas brasileiros, argentinos, sobre a maneira como os estados que formavam a Tríplice Aliança, Argentina, Brasil e Uruguai, lidaram com o Paraguai. E aí começam os mitos como o Paraguai era uma grande potência sul-americana que chegou ao ponto de rivalizar com a Inglaterra, e alguns
historiadores ou pseudo-historiadores revisionistas diziam até que chegava a fazer sombra e incomodava o Reino Unido. Então, nesse sentido, é só um exemplo, a Inglaterra teria instigado o Brasil à guerra com o Paraguai. Aí a gente lembra, e felizmente nos últimos anos nós tivemos novos historiadores que trabalharam com isso de uma forma mais, eu diria, mais séria, e aí a gente sempre lembra os trabalhos do professor Doratioto, da Universidade de Brasília aqui, e que trazem uma visão mais próxima da realidade do que foi a Guerra do Paraguai. Sobre a Inglaterra, por exemplo, é bom lembrar que a Inglaterra estava de relações rompidas com o Brasil quando estoura a Guerra do Paraguai. A gente tinha tido a questão Christie um pouco antes, alguns anos antes, 63, e o Brasil rompe relações com o Reino Unido. Por outro lado, a Inglaterra tinha investimentos e auxiliou o Paraguai em diversos momentos, desde Carlos Lopes, mas também com Solano Lopes. Houve empréstimos que foram feitos à Inglaterra pelo Paraguai. Então, a gente tem esse tipo de visão. O embaixador inglês, ele reata as relações com o Brasil, com o imperador no campo de batalha. O Dom Pedro II estava no campo de batalha, estava no teatro de operações da Guerra do Paraguai, quando as relações são reatadas com a Inglaterra. E um outro grande mito também está relacionado ao genocídio, da maneira como é dito, como é visto hoje, que a população do Paraguai teria sido massacrada. É verdade, houve mortes significativas no Paraguai. Agora, a maior parte delas por doença, por fome, e muitas por uma política de Solano Lopes que insistia em não se render, não dar o braço a torcer. Vale lembrar que a guerra ela começa com dois eventos importantes: a invasão do território brasileiro pelos paraguaios, lá no Rio Grande do Sul, e o apresamento do navio Marquês de Olinda, onde o governador de Mato Grosso foi preso, assim como uma tripulação, e o governador morreu no cárcere em Assunção. Quer dizer, em Assunção, morreu no Paraguai encarcerado, sofrendo tortura, maus tratos. Então é bom lembrar que o Brasil foi agredido naquele momento. E a perspectiva que a gente tem que ter é uma perspectiva, e isso o professor Frederico lembrou bem também, uma perspectiva histórica, de que a guerra naquele momento tinha a sua própria maneira de ser conduzida. E muitas vezes tentar olhar a maneira como os homens agiam em combate naquela época, com os nossos óculos de hoje, pode gerar deturpações aí. Já entramos em alguns detalhes a mais, tanto do ponto de vista do direito como também da história. Concorda, professor? Concordo. Eu acho que essas revisões historiográficas que foram sendo feitas no decorrer dos anos tiraram um pouco o foco do momento geopolítico, né, das estratégias e das necessidades no campo de operação ali, principalmente na área do prata. Né? Se nós avaliarmos, por exemplo, onde a guerra se situa, a gente vai perceber que os estados nacionais, tanto Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, ainda está em efervescência. Esses estados estão sendo construídos, né, e concomitantemente a construção da nação, e obviamente que a guerra também traz heranças coloniais, né, disputas estratégicas entre Portugal e Espanha numa área que era fundamental, né, para o escoamento da prata que vinha do Alto Peru, hoje Bolívia, e também para a ligação territorial de partes do Brasil que já vivia um problema sistemático de falta de infraestrutura. Exatamente. Estradas, ferrovias, ou seja, para se chegar em Corumbá, em Cuiabá, em áreas do Mato Grosso de maneira geral, só era possível por aquela região via rios. Uma pergunta que ela tem uma perspectiva histórica, mas gera uma perspectiva de direito, só que era um pouquinho mais complicada, a figura de Solano Lopes. Já vou adiantando para o professor Joanisval, porque talvez seja um pouco mais difícil se falar em um chefe de Estado especificamente e uma questão de democracia e ditadura, considerando que nós estamos falando do século XIX, mas já vamos chegar lá. Primeiramente, ele é apontado, a partir daquela perspectiva que já falamos, como um grande líder do Paraguai. Isso também tem sido processo de revisão. Na verdade, ele
pode ser considerado um grande líder, mas a espécie de liderança que ele exercia que precisa ser questionada, né? O Paraguai, ele tem um ponto bastante peculiar no processo de independência das nações hispano-americanas, que foi o seu isolamento. Era muito difícil chegar até lá. Buenos Aires, como uma cabeça central do vice-reinado do Prata, exigia a obediência de outras cidades. No caso, Assunção, Montevidéu, Santiago, né, que já é mais afastado, era uma capitania, mas enfim, essa região então acabou se isolando desse centro comandado por Buenos Aires, e assim se processou desde 1811. Né? A figura simbólica, a liderança emblemática do Paraguai nesse momento era o Dr. Francia, que governou o Paraguai até 1840. Em 44, assumiu então Carlos Lopes, que vem a ser o pai de Solano Lopes, de 40 até 62, né, que implementou uma série de mudanças, uma série de modernizações no Paraguai, mas é uma modernização que poderíamos chamar de uma modernização católica, né, baseada na ilustração das reformas pombalinas, das reformas borbônicas realizadas no século XVIII. Né. Essa modernização, então, ela precisa ser questionada, exatamente qual foi o teor dessa modernização. As últimas palavras que dizem que Carlos Lopes deixou para o seu filho no leito de morte é: faça tudo, mas não entre em guerra com o Império do Brasil. Alguns poucos anos depois, exatamente o que Solano faz é não ouvir o pai, e deu no que deu. Guerra do Paraguai, nós voltamos daqui a pouquinho, quando retornarmos com o nosso programa Direitos Sem Fronteiras, logo depois do intervalo. Direitos Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre a Guerra do Paraguai, que faz aniversário de 147 anos. Gostaria de começar agora com o professor Joanisval. É uma oportunidade de fazermos um certo comparativo, tanto do ponto de vista do direito, como faremos também do ponto de vista histórico, que é a realidade da guerra, primeiramente do ponto de vista jurídico. Em 1865, é possível se falar do ponto de vista jurídico, eu insisto, se iniciava uma guerra e comparar com o que acontece nos dias de hoje? Sem dúvida. A guerra ela sofre grandes alterações do ponto de vista jurídico no século XX. Até a Segunda Guerra Mundial, é importante lembrar que a guerra era um direito reconhecido dos Estados e era o principal objeto do direito internacional junto com o comércio. Quando a gente fala de relações internacionais, de fato, as relações internacionais, desde que o mundo é mundo, se sustentam em dois grandes pilares: o direito, o comércio e a guerra. Daí que essa tua pergunta me faz lembrar os manuais de direito internacional do século XIX e da primeira metade do século XX. A maior parte do manual era voltada à guerra. Como se desencadeava a guerra, quais eram as regras da guerra, como se proceder durante a guerra. Agora, sem dúvida que um ramo do direito de guerra, que hoje a gente não usa nem mais esse termo, a gente usa direito internacional humanitário, direito internacional dos conflitos armados, um ramo que se desenvolve muito no século XX, é esse direito preocupado com a guarda, a atenção às pessoas, às vítimas, aos não combatentes e aos combatentes também. Nós não vamos ver, raros são os casos depois de 45, de um Estado que declare guerra, porque a guerra passa a ser proscrita. Então, o Estado não tem mais o direito de recorrer à guerra, a não ser no caso de legítima defesa própria ou de terceira, ou para se libertar do jugo de uma outra potência. E aí a gente fala das guerras de libertação nacional, que sai um pouco da esfera do Estado, mas o direito de guerra está relacionado a isso também. Então mudou muito. O direito vem regulamentando a guerra, porque, ao contrário do que muita gente pensa, no caos da guerra é onde eu mais preciso do direito para regular as relações entre os homens. Batalha de los Niños, a Batalha dos Meninos, também é algo apontado como um elemento caracterizador da realidade da Guerra do Paraguai, apontada como um massacre paraguaio.
sobre ela, o que podemos falar sobre esse episódio especificamente? Esse episódio está mais voltado ao final do conflito. Né? Se pensarmos a guerra como um todo, a guerra ela tem 5 etapas. Né? A primeira etapa foi da ofensiva paraguaia, final de 64 até meados de 65. A partir de então, 65, 66, você tem a ofensiva da Tríplice Aliança, chegando efetivamente até o território do Paraguai, e as complicações começam aí. Lutar no território inimigo, né, sem o apoio da população, sem conhecimentos topográficos, enfim, sem conhecimentos nenhum da área, fizeram com que essa guerra demorasse mais do que se pensava até então. Acreditava-se que esse conflito fosse um conflito rápido, né, que fosse decidido em questão de meses. De 66 a 68, temos uma estagnação, né? As tropas, enfim, assentadas, foi onde Caxias teve um tempo necessário para treinar as tropas. Reformular tudo, porque estava caótica a situação. E é uma discussão interessante a formação do nosso exército a partir de então. Né? O nosso exército ele foi desmobilizado na década de 30, nos episódios, né, da abdicação do Pedro I, e no lugar do exército assumiu a Guarda Nacional, uma força provincial voltada à manutenção da ordem e da paz. E na exigência, né, de braços armados, buscou-se na Guarda Nacional, buscou-se nos voluntários da pátria, e algo que ficou evidente: a escravização, né, a nossa condição de nação escravocrata. Né? Essa estagnação, então, ela permitiu esse momento, né, da reelaboração das forças do primeiro corpo do Exército, do segundo corpo do Exército e de um terceiro corpo que mais tarde viria, até que em 68 até 69, uma quarta etapa, que foi até a tomada de Assunção. Essa quinta etapa, esse quinto momento, foi a perseguição do Solano Lopes, que não se rendia, e havia o temor que ele pudesse, então, rever, né, ou reagrupar suas forças e continuar dando combate ao Império. É nesse momento que acontece a Batalha dos Meninos? Nessas condições talvez extremas? Isso, a população paraguaia já havia sofrido muito, as forças paraguaias, que no início do conflito eram maiores do que todas as outras somadas, mas não se contava com a possibilidade de reorganização, tanto do Império do Brasil quanto da Argentina. Né? O Paraguai não tinha mais fôlego para formar esses exércitos. No decorrer da guerra, seus soldados vão morrendo e eles precisam, então, repor essas peças, né? E a reposição se deu com crianças que simulavam barbas, senhores que não conseguiam ficar, né, de pé ou manusear aparelhamentos, né, armas, enfim. E no final do conflito, então, até mesmo os soldados brasileiros se recusavam a enfrentar essas crianças que, enfim, não tinham a menor noção do que se fazer no campo de batalha. Esse é um episódio interessante da Batalha dos Meninos, porque nós temos tropas organizadas aí já estruturadas por Caxias e que se veem atacadas por soldados paraguaios. A percepção do conflito já era muito diferenciada nesse momento. Quem ataca, sob o ponto de vista do soldado brasileiro que está num acampamento e é atacado, ele não tem tempo para parar e observar se aquele atacante é um soldado paraguaio, um homem ou um garoto. Aí a gente tem que, não dá para não atribuir a responsabilidade direta a Solano Lopes e aos seus generais por essa Batalha dos Meninos, porque foi a ordem de Solano Lopes e de seus generais para que se pegasse aquelas crianças e, como foi muito bem lembrado, até que se colocassem barbas postiças, se disfarçasse aquelas crianças para promover um ataque contra as forças da Tríplice Aliança. A situação estava caótica naquele momento, então Caxias chega e aí Caxias percebe que ele tem um exército tremendamente subordinado, ele tem oficiais que não têm respeitabilidade junto à tropa, que não têm respeitabilidade junto aos próprios oficiais, uma desorganização completa nos acampamentos. E aí Caxias o que faz? Ele põe ordem na casa. Ele chega e estabelece: agora nós vamos construir um exército. E reconstrói ou constrói aquele exército aliado, sobretudo as forças brasileiras, e ali a gente tem condições de formar o famoso Exército de Caxias, que vai promover as ações definitivas na guerra. Caxias era um gênio militar,
Caxias tinha uma percepção de conflito muito clara. Ele traz inovações, inclusive o serviço médico, a Guerra do Paraguai. A gente imagina como devia ser a situação naquele momento. Questões de abastecimento. Abastecimento, logística. Caxias traz tudo isso. O emprego da inteligência na Guerra do Paraguai, pela primeira vez, balões são empregados para reconhecimento do território inimigo. Então, isso é tudo inovação que é trazida por Caxias. Por isso que Caxias hoje é visto como o grande ícone do Exército Brasileiro. Eu acrescentaria mais a liderança política do Caxias. Sim, sem dúvida. Caxias já era uma liderança política na década de 30. Ele foi um dos grandes responsáveis pela, digamos, pacificação das revoltas separatistas. Conhecido como pacificador. O pacificador. E veio a compor as forças brasileiras em 66, no momento que o Brasil vivia politicamente um momento bastante delicado. Né? Haviam dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, mas na década de 60 uma espécie de centrão foi formada, né? Com liberais dissidentes, com conservadores dissidentes, capitaneados pela figura do Zacarias de Góes. Né? Uma liderança dentro da Câmara dos Deputados, e no embate entre o presidente do Conselho dos Ministros, no caso Zacarias, com o Caxias saiu vencedor e soube então chamar para si a responsabilidade não somente militar, mas política do Império, para conduzir um conflito que já se estendia, enfim, para mais do que a capacidade econômica do Império. O Paraguai tem sido apontado recentemente como um país que tem sofrido uma reviravolta do ponto de vista econômico, de certa maneira até uma ironia o fato de que até aquela afirmação que se faz a respeito do uísque paraguaio, por conta da mão de obra barata, uma série de contextos econômicos tem feito com que ele tenha se tornado atrativo até mesmo para a instalação de indústrias internacionais, uma grande queixa exatamente a falta de indústrias naquele país, e ele passa por um período em que é apontado um crescimento econômico, ao contrário dos vizinhos que têm passado por uma grande crise. Isso seria, sob duas perspectivas historiográficas. Uma, a que aponta esse massacre paraguaio, e outra, a que aponta para que não é bem assim, isso agora aos 147 anos do início da Guerra do Paraguai. E isso pode significar, de um lado, o fim deste karma, digamos assim, atribuído ao Brasil, ou, por outra, a comprovação de que é uma questão de gestão econômica e a possibilidade de desenvolvimento de um país apontado inicialmente como um fracasso. Um pouco de cada uma dessas coisas, mas também há uma contingência internacional que às vezes foge do controle próprio das lideranças paraguaias. Né? O Paraguai ele vem crescendo, creio eu, da mesma maneira que outros países latino-americanos cresceram, principalmente nas últimas 2 décadas, né? Pegando a partir de 2000, enfim, esse crescimento que tem sido verificado nos países. Mas é importante também perceber se esse crescimento ele tem promovido uma certa igualdade social no Paraguai, né? Se tem se benefícios econômicos, se benefícios sociais têm se revertido para a população paraguaia. É importante que o Brasil esteja atento ao Paraguai. Eu tinha um grande amigo, faleceu há pouco tempo, era um coronel do Exército Brasileiro, e ele sempre chamava atenção para a gente do fato de que o Paraguai, na América do Sul, talvez seja o país mais estratégico para o Brasil, o país mais importante do ponto de vista estratégico. É ali que nós temos Itaipu. E geopoliticamente o Paraguai funciona como um parceiro que contribui para o equilíbrio com relação, por exemplo, à Argentina. A presença dos brasileiros no Paraguai também, sobretudo no setor agrícola, os brasiguaios, ela é significativa. Então a gente tem que estar muito atento à realidade paraguaia. E, felizmente, o que a gente tem visto nos últimos anos é exatamente isso. O Paraguai está crescendo. O Paraguai está alcançando níveis diferenciados de desenvolvimento, né? Índices muito positivos, muito melhores do que os nossos, mas a gente tem que lembrar também o seguinte: o Brasil é grande e com países das nossas dimensões, para um lado ou para o outro, qualquer movimento é delicado. Quer dizer, o Brasil crescer 10% com o PIB do que nós temos,
Só países como a China e a Índia, de proporções semelhantes, é que conseguem fazer isso. Mas passa por gestão. Então, talvez hoje o Paraguai seja um exemplo de gestão para a gente estar atento e tentar descobrir o que está acontecendo, como é que o Paraguai está alcançando esses níveis de desenvolvimento. Mas sempre olhar também, como bem lembrou o professor Frederico, da perspectiva de distribuição dessa riqueza paraguaia. Como é que está a população paraguaia hoje? Como é que está o nível de renda do paraguaio médio? Acesso à educação, conquistas sociais, como é que é essa situação do Paraguai hoje? Então, o Paraguai é um irmão do Brasil, e a gente tem que estar atento para esse país, até porque muito do que pode acontecer no Paraguai acaba repercutindo no Brasil, e isso não é de hoje, vide os 147 anos do maior conflito que a América do Sul já teve. Bom, infelizmente o Direito Sem Fronteiras vai terminando por aqui. Agradeço as presenças dos nossos professores Frederico Castilho Tomé, historiador, mestre em estudos comparados sobre as Américas, e Joanisval Gonçalves, advogado, especialista em Direito Internacional e doutor em Relações Internacionais. Mais uma vez agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E se você, amigo da TV Justiça, quiser rever este e outros programas da nossa grade, acesse tvjustiça.jus.br. Mande também um e-mail para a gente, direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau!